Boa tarde. Boa tarde. Lembra que eu falei para vocês? Sobre a malha de comunicação? Brasil, França, Navide, que está na França. Quem mais? O Sérgio com toda a equipe dele lá que está na Itália. Portugal, senhor Manuel e o Vitor. Daniel Lopes, em Portugal também. O Gustavo, que está na Inglaterra. O Adilson, que está nos Estados Unidos, em New Jersey. Aqui no Brasil nós somos vários. No Brasil nós temos equipes bases em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará, Pernambuco. Temos também no Ceará. Temos em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Só que eu estou sem as bases aqui, os ímãs. Tá? Lembra que eu falei para vocês que quanto mais antenas grandes, eu estou falando das antenas grandes. Eu não estou falando das antenas pequenas. Quando eu falo de antenas pequenas, eu estou falando de gerador de energia elétrica. Eu e o meu grupo, a gente está conversando em segredo, no particular. A gente está terminando uma tecnologia aqui que provavelmente pode se tornar autossuficiente. Provavelmente. Quando eu falo de antena grande, eu estou falando das antenas grandes. E antenas grandes, por todos esses anos eu falei para vocês construir as bases para construir as antenas grandes. As antenas grandes, tá? Essas são as antenas grandes. As antenas grandes têm 1% do tamanho da pirâmide egípcia. Quando eu falo de antena grande, eu estou falando de comunicação entre as bases. Quando eu falo de antenas pequenas, eu estou falando de geradores de energia elétrica. Lembra que eu falei para vocês? Quanto mais bases, vamos imaginar que essa aqui são as antenas grandes, aquela que eu acabei de mostrar. Quanto mais bases a gente tiver espalhado pelo mundo e aqui no Brasil, as antenas vão entrar em ressonância e o sistema potencializa o sinal. Então, quando eu tiver mais antenas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, quanto mais antenas a gente tiver espalhadas, mais potente fica o sistema. Então, vamos lá. Vamos supor que lá nas minhas terras eu tenho uma antena transmissora TX e antenas receptoras RX. Então vamos supor que na minha terra eu tenho uma antena transmissora gerando energia elétrica para as outras antenas. Tá? Então venho aqui, aciono o sistema, e aí tem lá o meu outro vizinho, somente com as antenas receptoras. Então eu vou acionar a antena transmissora. Claramente, para as lives eu utilizo fonte elétrica, que utiliza a corrente alternada da concessionária.
Mas a minha tecnologia não é para utilizar corrente elétrica da concessionária. Somente para live eu utilizo fonte. Quando vocês instalarem a base de vocês, precisa ser placa fotovoltaica, bateria e controlador de carga para acionar a antena TX, a transmissora. Quanto mais antenas, maior é a malha de comunicação, maior vai ser a potência elétrica no sistema. Cada antena em nossa residência se torna uníssona, um único organismo, gerando energia elétrica para todo mundo. Então eu tenho aqui a antena receptora, está desconectado, módulo down, dispositivos amplificadores unipolares, um motor de 24 volts, com caixa de redução, tem torque, um motor de 150 volts, de 2.5 HP, 150 volts, 12 amperes. Antena receptora, certo? Mais um módulo down e os aterramentos fantasmas. Tá? Conforme eu ensinei nas aulas. Conforme eu ministrei nas aulas. Então, quanto mais antenas, maior é a potência do sistema. Percebam que esta antena está desconectada. O pessoal lá do... Eu estou aqui no Paraná, transmitindo. Claro, né? Precisamos ter uma antena dessa a cada 200 metros para poder transmitir energia elétrica pelo ar com as antenas grandes. Dados a cada 10 quilômetros. E voz intercontinental. Certo? Então vamos supor um cenário imaginativo, que aquela antena é a antena paranaense, essa é a Santa Catarina, essa daqui é do Rio Grande do Sul. Quando eu ligar a antena paranaense, a de Santa Catarina vai acionar um motor de 150 volts, só que ele vai estar girando em rotação mínima. Quando eu ligar a antena do Rio Grande do Sul, a malha de comunicação vai estar maior. E quando esta antena receptora ligar ali no módulo down para acionar um motor de 24 volts, vai potencializar a antena. Quando eu ligar a antena de Rio Grande do Sul, vai potencializar a antena de Santa Catarina. Vai fazer com que o motor de 150 volts gire. Exatamente isso. A antena receptora do Rio Grande do Sul vai acionar o motor, vai potencializar ali, vai girar o giro do motor de 150 volts, vai acelerar, vai dar potência para o pessoal de Santa Catarina. Automaticamente o pessoal de Santa Catarina vai estar gerando mais potência. Automaticamente a antena transmissora TX do Paraná vai ter menos consumo. Porque a de Santa Catarina foi acoplada à malha de comunicação. A do Rio Grande do Sul foi acoplada à malha de comunicação. Uma vez acoplada, potencializa a de Santa Catarina. Mesmo sendo receptoras, RX. Essas aqui não são transmissoras, são receptoras. Vou ligar ali e vai potencializar a antena receptora de Santa Catarina. A de Santa Catarina vai potencializar o sinal ao ponto de fazer com que a antena TX transmissora do Paraná diminua o consumo de transmissão. Se a gente amplia, coloca a antena aqui de São Paulo, a antena do Rio de Janeiro, a malha amplia o sinal, potencializa o sistema, tornamos-nos uníssonos. Quanto mais antenas, mais forte fica o sistema. E quanto mais forte fica o sistema, menos consumo na antena TX transmissora. Até chegarmos a um ponto que a antena TX transmissora não terá mais consumo. Nossa, como eu queria que vocês entendessem esse sistema de vez. Então eu vou ligar agora
na corrente alternada, aquela fonte de 24 volts. Vou ligar a antena paranaense, a de TX, transmissora. A de Santa Catarina vai amplificar o sinal. E assim sucessivamente. Por isso que o nosso grupo está trabalhando em segredo, construindo aquelas antenas grandes que eu acabei de mostrar lá no meu quintal, que tem 1% do tamanho da pirâmide original egípcia, para a gente constituir uma base de comunicação, uma malha de comunicação gigante de bases. Está faltando bases ali, né? Na verdade, a gente já está mais completo, o Brasil está mais completo. São 3 bases aqui no Rio Grande do Sul, 3 bases em Santa Catarina, 2 bases no Paraná, aí São Paulo acho que tem mais 3, tem Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, e assim vai. Itália está lotada de base. A Itália está sob o comando do Sérgio Santos, coordenador de lá. Está lotada de bases de antenas grandes. Entenderam, gente? Eu quero muito que vocês entendam essa tecnologia. Então vou ligar o sistema. Tá lá, a antena TX está transmitindo. Só vou dar uma ajudada aqui, porque a antena tá longe. Percebam a rotação da antena receptora. Tá devagar o RPM, rotações por minuto, super devagar. Agora eu vou pegar a antena de Rio Grande do Sul. Vou conectar no sistema. Vou conectar aqui no sistema. Conectei. Começou a girar um motor de 24 volts. O torus aumentou. Está potencializando o sistema do Santa Catarina. Olha a rotação desse motor de 150 volts agora. Quanto mais antenas, quanto mais bases espalhadas, maior é a potência do sistema. Nos tornamos uníssonos. O consumo da TX diminuiu. Eu sei porque eu já medi aqui. Eu não estou com equipamento aqui agora. O consumo diminui da TX, da Paranaense, o consumo diminuiu ao eu acoplar a de Rio Grande do Sul. Ele potencializa o sistema. É isso que eu quero que vocês entendam de vez. Vou desconectar o pessoal de Rio Grande do Sul aqui, ó. Tirei. Parou de rodar. Diminuiu a rotação do motor do pessoal de Santa Catarina. Diminuiu. Será que vocês estão conseguindo entender agora ou está ainda difícil? Está me dando um pouco de aflição de vocês não estarem entendendo o que eu estou propondo para vocês. Quanto maior a malha de comunicação de antenas espalhadas pelo mundo, mais potente fica o sistema. Isso aqui são antenas receptoras. Antena receptora, módulo down, motor. Antena receptora, módulo down, motor. Eu estou mantendo em segredo, mas vou revelar para o público agora no aberto. Só o grupo dos coordenadores estava sabendo. Ó, perceba aqui, ó. Vou ligar o pessoal do Rio Grande do Sul novamente. Liguei. O motor começou a girar de 24 volts. Começou a acelerar o motor de 150. Olha lá. Vamos desconectar o motor aqui. Do pessoal de... Não tem como, né? Não tem como eu desligar Santa Catarina, porque aí não vai chegar o sinal na antena do pessoal do Rio Grande do Sul. Então a própria antena receptora, ela se torna uma antena repetidora, gente. Potencializando o sistema. Sistemas é muito simples de entender.
tá? Agora eu vou revelar para vocês. Eu cheguei para o meu grupo ontem. Esse desenho desse sistema que eu vou falar agora, eu desenhei ele em 2015, só que eu nunca levei ele adiante, porque eu primeiro queria fazer esse sistema que eu acabei de mostrar para vocês, que representa as antenas grandes. As antenas grandes. Eu sempre falei isso para vocês. Eu não sei porque vocês não conseguem gravar o que eu falo. Antena grande é para comunicação de dados, para a gente poder se comunicar numa rede privada de comunicação invisível. Porque as antenas grandes, quando você acopla o modem, o sinal se torna invisível. E as antenas pequenas eu fabriquei para efeito de lives, mas é para a questão do motor gerador, é um gerador elétrico que eu estou desenvolvendo, que ele pode vir a se tornar autossuficiente, justamente por vários testes que eu já realizei em todos estes anos. Vou revelar para vocês então. Deixa eu desligar aqui o sistema. Tá? Parou de transmitir, as receptoras param de trabalhar. O que eu vou falar para vocês aqui, prestem muita atenção. Só existe uma forma de derrubar o sistema que vocês conhecem, que domina o mundo, que deixa somente 0,1% da elite trilhardária e 99,9% da população mundial pobre. Como derrubar esta elite, esse sistema que detona nossas almas, as nossas vidas? Cobrando conta de tudo que é lugar. Só existe uma forma de derrubar o sistema atual. Não é o pessoal se unindo para um comprar a mercadoria do outro, porque isso daí é só uma repetição do que a maçonaria já faz. A maçonaria criou um sistema mundial onde eles se ajudam entre si. Um compra a mercadoria do outro sem cobrar impostos, vende o produto a preço de custo de um maçom para outro maçom. E aí eles se fecharam nesse meio econômico, onde só eles se dão bem. E essa defasagem econômica que eles supostamente perdem, que não perdem, entre ajudar uns aos outros sem cobrarem, cobrando só preço de custo, etc., um ajudando o outro, essa diferença que supostamente eles perdem, mas que não perdem, eles cobram da gente. Aí aquela mercadoria que ele vendeu para aquele outro maçom a preço de custo, ele cobra 7 vezes a mais para nós cidadãos comuns. Então, quando eu, Pedro, vocês vamos numa loja de maçons, etc., e compramos algo deles, eles colocam lá mais os impostos, mais 7 vezes o valor do que vale de fato. Por quê? Porque aí a gente vai estar pagando a mercadoria daquele maçom que recebeu a mercadoria a preço de custo. É assim que funciona o sistema. Aí tem gente aí espalhada pelo mundo tentando imitar o sistema, uma plataforma onde um ajuda o outro a preço de custo, só compra um do outro e assim se livra do sistema. Vocês não estão se livrando do sistema. Estão usando uma plataforma onde um ajuda o outro para girar o dinheiro somente entre vocês. Vocês estão repetindo o que os maçons fazem. A elite lá mundial faz. Então não serve para nada isso. Não tem como escapar do sistema dessa forma imitando eles. Reunindo um grupinho de pessoas onde cada um compra a mercadoria um do outro. Vocês estão só repetindo o que essa elite mundial faz. Não estão fazendo nada de diferente. Prestem muita atenção no que eu vou falar. Só tem um jeito de derrubar o sistema de uma vez. É desenvolver um gerador de energia elétrica autossuficiente. E esse gerador, sendo ensinado abertamente para o mundo em um único só dia, em uma semana ocorre um efeito dominó e o sistema mundial cai.
Porque a única coisa que faz a gente ser dependente do sistema é a energia elétrica, gente. Não é mais nada que existe no planeta Terra. Uma vez que você tem energia elétrica gratuita na sua residência, no seu carro e etc., você está livre do sistema. O sistema cai em 7 dias. Então, vou falar algo aqui importante para vocês agora. Como derrubar o sistema? Imaginem que aqui está a antena transmissora, uma antena transmissora. Aí imaginem que aqui está uma segunda antena transmissora. Deixa eu tirar essa daqui. Ou melhor, deixa eu tirar esse daqui. Certo. É isso. Agora imaginem. Fiquem aí. Vocês vão entender que o que eu estou falando não é um raciocínio ilógico. É um raciocínio extremamente 1000% lógico. Aí vocês vão falar assim, por que a gente nunca pensou nisso? Vou ensiná-los como derrubar o sistema. Eu dediquei a minha vida para derrubar o sistema, para livrar a população mundial. E quem ele pensa que ele é a última bolacha do pacote? Eu não me acho a última bolacha do pacote. Eu estou me esforçando aqui para ajudar a raça humana gratuitamente, sem cobrar nada em troca. Vamos lá então. Como derrubar o sistema? A antena precisa ser piramidal? Precisa. Precisa ser piramidal. Certo. O que eu estou falando para você, grupo dos coordenadores, é algo muito simples. Vocês falam tanto, as pessoas na internet falam tanto de toros, geometria sagrada, e nunca entenderam a coisa mais simples que existe na natureza. Então vamos lá. Fiz uma triangulação de antenas transmissoras. No cenário aqui é porque eu estou construindo as outras antenas, tá? Estou construindo as outras antenas, não estão prontas ainda. Agora imagine esse cenário aqui. Funciona. Já fiz com 2 antenas e funciona. É só colocar uma antena transmissora, uma segunda antena transmissora, uma terceira antena transmissora. 3 TX. Tango X-Ray. TX, TX e TX. Formando uma triangulação. E colocar a antena receptor RX no centro, com um módulo down. Eu posso colocar quantos módulos downs eu quiser aqui. O tamanho dele, ampliar o tamanho dele. Então, quanto mais células down eu coloco, mais potente fica esse sistema para girar o motor. Quanto maior a quantidade de fio conectados aqui para fazer o aterramento fantasma, maior a bitola de fio de cobre, maior vai ser o retorno do sinal para potencializar o sistema. Isso está no meu livro, quem não comprou, paciência. Porque já está esgotado, não tenho mais para vender. Quem não foi nas minhas palestras, paciência também. Quanto maior o fio de cobre aqui, maior vai ser
o armazenamento de íons para retornar para o módulo down, para potencializar o motor central. Isso a gente chama de superposição de ondas. A antena receptora capta o sinal, capta o sinal de RF, radiofrequência, entra no módulo down, dispositivo amplificador unipolar, ele amplifica o sinal de RF, retifica o sinal para a corrente ressonante. Corrente ressonante é a soma da corrente alternada com a corrente contínua. É uma terceira corrente ali. Terceira corrente é a corrente ressonante, porque ela trabalha por superposição de ondas. Quando ela encontra um obstáculo, o sinal retorna potencializando o sistema. Tá certo? Isso já foi dito várias vezes. Então você põe lá a antena transmissora, transmissora, transmissora. Qual é a importância de fazer o alinhamento perfeito? Porque quando a gente aciona a antena transmissora, é criado um torus central, bem em cima do elemento irradiante, um torus. O centro dele aqui. O centro do torus magnético invisível é mais ou menos desse diâmetro. O torus invisível magnético sai do topo da pirâmide. E aí sai um torus fazendo este movimento de campo magnético assim, ó, e retornando aqui para baixo da bobina. Ele faz este movimento aqui, ó, o torus. Certo? E ele é circular, o torus. Ele é uma bola assim, circular. Fazendo a curvatura, assim, ó, fazendo a curvatura. Então a onda magnética dele faz esse movimento aqui, circular. A extremidade deste torus é de 1 metro a 1,5 metro desta antena pequena, tá? De 1 metro a 1,5 metro. Então, o campo magnético do torus da primeira antena TX transmissora, a extremidade dele tem que estar o campo magnético invisível, a extremidade do torus, até ele fazer a parede e retornar para a bobina, tem que estar exatamente no encontro da apótema, da área superior da apótema da pirâmide. Bem aqui. Então o torus tem que fazer isso aqui, ó. E chegar aqui. A TX número 2, o torus dela também. O encontro dele tem que chegar bem no topo aqui. A antena TX transmissora número 3, o torus dela também tem que encontrar certinho aqui no topo. Certinho. Então nós teremos 3 torus magnéticos invisíveis. Suas paredes, o limite de suas paredes se encontrando exatamente no ponto zero. Bem no encontro do topo dessa pirâmide. Nós chamamos de ponto zero. Os 3 se encontram, uma aqui, o torus aqui e o terceiro torus aqui. Quando esse encontro dos 3 torus acontecem, o torus da antena receptora RX é potencializado, mas ao extremo. O torus dessa antena aqui começa a ser formado, porque o módulo down começa a captar o RF, ir para o aterramento fantasma, retornar o sinal por superposição de ondas, amplificando ao ponto de gerar esse motor de 150 volts na sua potência máxima, seu RPM máximo de fábrica. Só que esse torus, quando recebe o campo magnético daquele, agora eu não estou mais falando de comunicação, estou falando de gerador de energia elétrica. O torus, quando os 3 se encontram aqui no ponto máximo da pirâmide, o torus da antena RX receptora potencializa de uma forma
que a parede do torus da antena RX, ela vem até aqui assim, ó. Ela vem exatamente até o ponto central, nulo, é um ponto nulo, que é a parte central do torus da TX aqui. Então a parede da RX chega com seu torus até aqui, chega com o torus até aqui, atingindo o ponto central dele, e chega com seu torus até aqui. Quando este efeito ocorre, o RPM de fábrica, rotações por minuto daquele motor de 150 volts, ultrapassa o RPM fabricado para esse motor. Quando esse motor está tentando girar mais do que ele foi fabricado, a gente chama de autossuficiência. Então aqui eu tenho um motor de 24 volts, uma fonte de 24 volts de 6 amperes, dá 144 watts de potência, se eu não me engano. 24, 48, 68, 72, 144, exatamente. Então, essa fonte tem 144 watts de potência. Aí imagina eu fazendo exatamente esse circuito aqui. Para essa antena TX número 2, 144 watts de potência. Mais aqui 144 watts de potência. Então o sistema estaria consumindo inicialmente. Ana, faz 144 vezes 3, por favor. Cento e 144 vezes 3. Então o sistema estaria consumindo 432 watts de consumo. Consumindo 432 watts para fazer a tecnologia funcionar. Quando ocorre o encontro dos toros na antena RX central, esse motor tem 2.5 HP. Dá em média aí, cada HP tem 750 watts, em média. Vai dar uns 1.800 watts. 1.800. Ana, faz um favor. Multiplica aí, 150 vezes 12. 1.800 watts, tá certo. 1.800 watts. Consumo de 432 watts. 432 watts. O motor vai girar em 1.800 watts. Vai girar no seu RPM máximo de fábrica e vai até ultrapassar, que é de 7.800 RPM. Rotações por minuto. Vai ultrapassar a rotação de fábrica. E não vai estar consumindo 1.800 watts. Ele vai estar gerando 1.800 watts. Mesmo que ele esteja girando a 7.800 RPM, ele não está consumindo, porque ele é uma antena receptora, RX. Ele vai estar fabricando 1.800 watts, gerando 1.800 watts. Agora faz aí um cálculo para mim. 1.800 watts menos 432. Vai sobrar 1.368 watts. Vai sobrar. Vai sobrar 1.368 watts, gente. Sobrando 1.368 watts, é só retornar essa sobra de 1.368 watts, é só compartilhá-la para cada fonte de alimentação, que está consumindo só 144 watts. O motor se torna autossuficiente, é um gerador autossuficiente. Eu estou terminando aqui as próximas bobinas para fazer mais transmissoras, porque eu tenho só receptoras, né?
A receptora ele é unipolar. Tá vendo? É unipolar. Então eu só tenho duas antenas transmissoras pequenas prontas. Essa é transmissora. Essa é transmissora. Então eu estou fabricando mais uma transmissora para mostrar para vocês o sistema funcionando. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui a rotação dele. Só com uma antena transmissora. Ó. Aterramento fantasma, motor de 150 volts. Deixa eu colocar aqui para poder ele girar, né? Para não tocar no chão. Vou mostrar para vocês o que acontece utilizando só uma antena transmissora. Então tá lá. Aterramento fantasma. E o que eu faço para poder pegar os 1368 watts que vai sobrar para cá, para retornar? Eu preciso de extratores. Extratores são dispositivos de bobinas de fio conectadas a elementos, material feito de ferrite, onde quando passa um ímã de neodímio, o extrator capta o campo magnético do ímã de neodímio e transforma em energia elétrica. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse motor aqui, de 150 volts, 12 amperes, vou numa serralheria, vou montar um compartimento para que o motor fique assim, nessa posição. Tudo no centro aqui, tá? Vai ficar tudo centralizado. Tudo centralizado. A antena receptora e o motor embaixo. Com ela embaixo da antena aqui. Tudo em compartimentos. Vou colocar o motor aqui. Ele vai chegar a 7.800 RPM com torque. Com torque. Não tem nem como parar esse motor quando o sistema estiver acionado. Vou colocar uma bacia de inox de máquina de lavar conectada a ele. Então vai ficar uma bacia de máquina de lavar conectada a ele aqui no topo. A bacia de máquina de lavar de inox vai ficar em cima dele. Vai girar essa bacia numa velocidade igual às máquinas de lavar roupa, quando está centrifugando para tirar a água. Vai girar na mesma velocidade. Na bacia de inox, do lado externo dela, eu vou colocar ímãs de neodímio, grandes ímãs de neodímio. E na parte posterior, fora da bacia, eu vou colocar extratores. Então, quando eu terminar esse procedimento, o meu motor vai ser uma turbina geradora de energia elétrica. Uma turbina geradora de energia elétrica do tamanho de uma máquina de lavar roupas. Ela vai estar bem no centro. O motor vai ser a parte inicial, embaixo. A bacia vai estar mais ou menos nessa altura, 1 metro de altura, com um diâmetro enorme, né? Uma faixa de 60 centímetros de diâmetro, com os ímãs de neodímio, com a parte central aqui em cima de um rolamento para manter a bacia de inox girando em alta velocidade, sem trepidação, com os grandes extratores me gerando uma potência gigantesca de energia elétrica. E a antena receptora logo acima do rolamento. Logo acima do rolamento superior, que vai estar segurando a bacia, vai estar a antena receptora. Essa antena receptora. As antenas transmissoras vão estar elevadas, que nem essa parte aqui, esse suporte. Vão estar elevadas. Os elementos irradiantes das 3 transmissoras vão estar na mesma altura que a antena receptora vai ficar. Então eu vou estar consumindo 432 watts de potência das antenas transmissoras e a turbina central vai estar me gerando 1.800 watts.
Vou ligar para vocês aqui, para vocês verem na velocidade que roda esse motor quando eu aciono aqui uma só antena. Só uma antena transmissora. Qual é a probabilidade desse sistema dar certo? É de 100%. Posso afirmar que isso vai acontecer agora? Ainda não. Posso afirmar depois que o resultado for positivo? Com certeza. Existe algum gerador de energia elétrica espalhado aí no mundo que a gente tenha conhecimento? Nunca vi. Vocês já viram? De verdade. Nada desses vídeos fakes não. Vocês já viram? Eu nunca vi. Qual é a probabilidade disso dar certo? 100%. Então vamos lá. Agora eu vou ligar somente uma antena transmissora. Já está numa rotação maior. Já está numa rotação maior. Vamos aumentar o RPM? Vamos fazer os toros magnéticos invisíveis se encontrarem? Antena TX e antena receptora? Espera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Os circuitos osciladores estão encostados um no outro aqui. Não pode, tem que ficar separados. Vamos ligar de novo. Tá lá ligado. Tá ligado os circuitos osciladores. Motor de 150 volts girando. Por que está girando ainda devagar? Porque o torus desse aqui, a parede do torus dessa antena TX ainda não chegou no ápice aqui, ó, no centro da antena receptora. Então eu vou ajustando a distância, vou empurrando. Aumentou o RPM, ó. Olha o som, ouve o som. E tem torque, viu? Tem torque. Isso aqui é motor de esteira. Então eu já sei que 144 watts de potência de transmissão, o torus ainda não chegou não, porque se eu empurrar mais a antena para perto, vai girar mais rápido. Então eu já sei que a outra antena transmissora precisa ter esse raio de alcance. Esse raio de alcance, ó. Então eu vou ajustando. Vou ajustando. Até os toros, os 3 toros das transmissoras se encontrarem bem no centro da receptora. Vamos aumentar o torque. Vamos jogar a antena um pouquinho mais para lá. Aumentou o RPM. Agora até queimou o dedo. Ó, até queimou meu dedo. Tá queimando meu dedo, ó. Tá com torque. Agora tá aumentando a velocidade. Tá aumentando a velocidade. Tá aumentando a velocidade.
Agora estabilizou. Deve estar em torno de 72 volts, que eu já fiz esse teste. Essa velocidade aqui desse motor de 2.5 HP, essa velocidade está gerando aqui o módulo down 72 volts. Quase que a metade dos 150 volts de fábrica. Agora imagine colocar a bacia de inox de máquina de lavar com rolamento preciso, ímãs de neodímio e grandes extratores. Olha a potência. Ficou vermelho meu dedo. Olha o som, ouvem o som. Estou usando uma antena transmissora, esse é o ponto máximo dela. Esse é o raio de alcance do Torus. Agora, se eu ligar a antena transmissora aqui TX, eu já sei que vai chegar a 7.800 RPM. Tranquilamente, aqui eu estou com 72 volts mais ou menos. Se eu ligar isso daqui, uma segunda antena TX transmissora, vai chegar a 150 volts, 7.800 RPM, certeza. Se eu ligar a terceira TX, vai ultrapassar o RPM de fábrica, gente. E eu vou ter 1.300 e poucos watts de sobra. Esse aqui, a probabilidade desse motor, esse gerador, se tornar autossuficiente quando eu terminar o sistema, é gigantesca. Olha o som que esse motor faz. Gera. Uma mini turbina. Ai, caraca. Quase quebrei o dedo. Ele tá girando para lá, quase quebrei o dedo. Meu Deus do céu. Agora queimou. Queimou, gente. Tá queimando mesmo. Fui colocar o dedo ao contrário e quase quebrei o dedo. Tá com muito torque, gente. Isso aqui é motor de esteira. Eu quero que vocês compreendam esse sistema, porque só isso aqui derruba o sistema. Acaba o combustível, gente. Porque você coloca um sistema desse daqui dentro do seu carro, obviamente vocês não vão usar fonte de alimentação. Não vão precisar usar bateria. Vocês vão usar grandes bancos de supercapacitores. Vocês vão usar banco de supercapacitores com capacidade de 500 Faraday. Esse banco de capacitores, eu fiz ele para 36 volts. Ele tem a capacitância aqui de armazenar 36 volts. Esse motor aqui está gerando neste momento, sem o banco de capacitores, 72 volts. O banco de capacitor não vai aguentar. Então esse sistema aqui não precisaria de bateria. Não precisa de bateria e nem de combustível. O aterramento fantasma enrola ele, põe debaixo do veículo. Põe o aterramento fantasma debaixo do veículo. Dá para fazer N coisas com esse gerador. Avião, barco, o que vocês quiserem. Entenderam? Faz uma triangulação com 3 antenas TX. Uma antena receptora RX somente no centro, onde os 3 toros vão estar encontrando suas extremidades bem no centro da antena receptora. E a antena receptora vai estar com um toro gigantesco, tão grande que o torus dele vai chegar bem no centro. Na verdade, ele nem chega aqui, ele ultrapassa.
Porque essas três antenas ligadas ao mesmo tempo faz com que o torus delas chegue até aqui. Mas quando ela capta o torus desses três TX, o torus magnético da antena receptora ultrapassa ela. Ultrapassa. O torus da RX vai chegar até aqui, mais ou menos. Vai ultrapassar. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Eu espero que os físicos que me seguem sabem muito bem do que eu estou falando. Eles sabem que o que eu acabei de falar é pura verdade. O torus magnético da receptora vai ultrapassar as antenas físicas TX. Isso aqui dá para fazer em larga escala, em tamanho grande, para edifícios, casas, indústrias, comércios, carro, barco, navio. Acaba o uso de bateria, acaba o uso de corrente alternada, a gente derruba o sistema. Tá lá, ó. Certeza que tá mais de 72 volts agora. Chega até a queimar. Agora não dá nem mais colocar o dedo. Não sei se é porque meu dedo ficou sensível. Deixa eu ver outro dedo. Não, tá queimando de fato. Agora eu não consigo nem mais colocar o dedo, que queima o dedo. O efeito óptico faz com que, ó, o disco está girando para a direita, sentido horário. Só que está tão rápido que esses buracos que tem aqui no disco estão fazendo o efeito contrário. É como se estivesse girando sentido anti-horário, esses buraquinhos aqui, ó. Como se eles estivessem retornando para cá. A física explica isso daí melhor para vocês. Chega uma determinada RPM que mesmo ele estando girando o disco físico dele no sentido horário, essa imagem aqui de cima, ela meio que volta, né? Tá muito rápido, gente. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Não mudem as configurações, não criem projetos novos, circuitos novos, continuem fazendo o que eu estou pedindo para vocês construírem, que este é o caminho. Não alterem, gente. Tá certo? Obrigado os doadores, os coordenadores por essa ajuda aí semanal, porque agora me deu mais motivação e para poder agora comprar a bacia de inox, ir na serralheria, comprar os rolamentos, encaixar o motor de 2.5 HP embaixo da bacia de inox, centralizar ela no giro para não ter trepidação, comprar os ímãs de neodímio grandes, que são caríssimos. É o preço de um carro usado. Vai ficar em torno aí de uns 5 mil reais só de ímã de neodímio, para fixá-los com colas especiais na área externa da bacia de inox. E os extratores também, eu vou ter que comprar unidades de ferrite grandes, comprar bitolas de fio de cobre esmaltado grossos, não são fios de cobre, os extratores precisam ter fios de cobre esmaltado grossos, para poder ter bastante corrente elétrica somada com a voltagem que a turbina vai girar. Estamos prestes a fazer história, gente. É isso aí. A gente vai se falando. Abraços.